pessoa tem que apostar, né? Eu vou dizer para você aqui, para vocês que são jovens, eu sou de família muito pobre, eu passei muita dificuldade, e quando eu cheguei em Blumenau, não, vou contar uma história do Grupo Bom Preço. O Grupo Paz Mendonça foi comprado pelo Grupo Holandês, depois pelo Walmart, e eu, aos 14 anos de idade, eu fui fazer um teste nessa rede de supermercados, que um supermercado desse Bom Preço dá 2 shopping Neumarkt desse aqui. Um preço médio, né? Estou falando de um supermercado médio lá desse aí que eu trabalhei, mas ele tem uma rede enorme por todo o Nordeste. E lá, quando eu tinha 14 anos, eu fui fazer um teste lá, a minha família com muita dificuldade, para ser controlista. O que era controlista? Empacotador. Aqui eu acho que o nome seria fazer pacotes de presentes, embrulhar, né, as coisas, fazer pacotes. Porque naquela época não tinha sacolinha plástica ainda. Eram pacotes. Não sou tão velho assim, mas era pacote mesmo. Pacote. Você lembra disso, né? O saquinho de lá. E eu fui fazer um teste e fui reprovado. Quando eu saí de lá, eu saí assim, pensando assim, meu Deus, eu não sirvo nem para ser empacotador. Meu Deus, o que é que eu vou ser na minha vida? Olha, de 14 até os meus 28 anos de idade, quanto é que dá? 14 para 28. 14 anos depois, nesse mesmo grupo, pela porta do escritório central, participando de uma dinâmica com mais de 64 pessoas, eu fui escolhido gerente de marketing dessa empresa. Quando eu estava lá dentro, eu me lembrei daquele dia. Aí eu disse, realmente eu não sirvo para ser empacotador, eu sirvo para ser gerente de marketing. E eu fui gerente de marketing. Com isso, dei algumas aulas de marketing aqui em Blumenau, em faculdade, em grupos de estudo aqui em Blumenau, né? E descobri o seguinte, que a gente, além de vocação, de ter nascido por uma profissão, nós temos que primeiro acreditar em nós mesmos. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Ou as pessoas vão não acreditar que você acredita em você. Tá? Tem uma historinha que eu gostaria de encerrar o nosso estudo, e depois passar a palavra para elas ali, que é o seguinte. Tinha uma floresta com um problema muito sério. Porque todas as florestas, o macaco chegou, que o macaco ele foi fazer como faz os ministros de relações exteriores, foi viajar para conhecer as outras florestas, e ele chegou com um problema iminente. Ele disse, olha, eu tenho um problema para trazer para o conselho. E chamou os 3 reis, 3. Porque nessa floresta que o macaco pertencia, que ele trouxe a notícia, existiam 3 leões. E aí ele disse, olha, em toda a floresta só existe um leão, rei. Aqui nós temos 3, vocês vão ter que resolver essa parada. E como os 3 leões não queriam brigar entre si, porque se davam bem, por isso que os 3 eram os 3 reis. E aí o macaco disse, olha, a gente não pode ser assim, porque todo mundo tem um rei só. E aí pensaram, aí disseram, brigar a gente não vai querer. Aí a águia, sabe, a águia teve uma ideia. Disse, olha, vamos fazer uma competição no próximo domingo. E vai ser uma competição onde nós vamos tirar, não vai ter briga, onde nós vamos tirar o rei. Tá certo? Aí domingo toda a floresta estava lá, aquele céu azul. A águia ficou lá em cima para olhar, mais 2 gaviões para ver, os outros ficaram ali, os juízes. E era o seguinte, a prova. Tinha uma montanha, que era a montanha, o pico mais alto que existia na floresta. O leão que conseguisse subir até lá, tá, seria o rei, que conseguisse subir com força. E aí começou. Foi o primeiro leão, tocou as cornetas, primeiro leão, foi lá, pá, caiu, voltou. Foi o segundo leão, voltou. Foi o terceiro leão, caiu, voltou. E aí todo mundo, não temos nenhum vencedor. E a águia começou a piar e disse assim, calma, temos um rei. Aí todo mundo, como? Se nenhum dos 3 conseguiram subir. A águia disse, o primeiro leão disse, ai que montanha alta, eu não consigo. Desistiu. O segundo leão fez, meu Deus do céu, isso aqui está ruim demais, é melhor desistir. Mas o terceiro leão, ele disse, eu quero conseguir, mas ele caiu, disse, mas um dia eu vou conseguir, eu não desisti ainda não. Ou seja, vamos matar o primeiro, o segundo leão que existe dentro de nós, que é de pensar sempre o pior de nós e dos outros, e vamos ficar com o terceiro leão, que é aquele que diz assim, eu vou persistir,
porque quem conhece a si mesmo enxerga muito melhor e mais longe. E boa sorte na vida de vocês, sejam felizes. Tá certo? Tudo de bom.